Existem causas que transformam vidas. Algumas nascem dentro de casa. Outras surgem do encontro com pessoas que nos fazem enxergar o mundo de maneira diferente. Ao longo da vida, muitas pessoas escolhem construir suas carreiras em busca de crescimento pessoal. Outras decidem dedicar seu tempo e sua energia a uma missão maior: lutar para que mais pessoas tenham oportunidades, direitos e dignidade. Nossa série especial sobre as eleições de 2026 apresenta homens e mulheres que pretendem disputar cargos públicos e participar diretamente das decisões que impactam a sociedade. Mas antes da política existem histórias de vida, histórias construídas pelo trabalho, pelos desafios enfrentados e pelas causas abraçadas ao longo dos anos. Nosso convidado de hoje nasceu em Pará de Minas, onde vive até hoje. É filho do Eduardo Luiz Barros Barbosa e da Darcy Fioravante Barros Barbosa. Formado em Direito, encontrou no Movimento das Paz uma missão que se tornou parte de sua própria identidade. Ao longo dos anos, atuou no fortalecimento de instituições, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na construção de políticas voltadas à inclusão e à cidadania. Nos momentos de lazer, gosta de fazer trilhas e conhecer cachoeiras, atividades que proporcionam contato com a natureza e momentos de reflexão. Hoje participa dessa série especial do Começo de Conversa como pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Não sai daí, já nós voltamos para te apresentar o nosso convidado especial de hoje. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Muitas profissões podem ser escolhidas por vocação, outras se transformam em verdadeiras missões de vida. Existem pessoas que encontram propósito ao perceber que podem contribuir para melhorar a realidade de quem mais precisa. Nosso convidado de hoje construiu sua trajetória justamente ao lado de famílias que enfrentam desafios diários e que lutam por respeito, inclusão e oportunidades. Recebemos hoje o pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Daniel Fioravante Barbosa. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber aqui no Começo de Conversa. Prazer todo meu, professor. Fica à vontade aqui. E para a gente começar a nossa conversa, independente de ser candidato ou não, fala para nós aí, quem é Daniel Barbosa? Bom, Daniel Barbosa é filho do Eduardo Barbosa, da Darcy. Sou um advogado de formação que começou a minha vida dentro da APAE. Nasci dentro de uma APAE, de uma família de 4 irmãos, ao qual convive desde pequeno com as pessoas com deficiência, com familiares, ao qual construí relação de amizade com essas pessoas, com esse público. E também fui buscar o meu sonho de ser advogado, formei e fui construir minha carreira profissional e também sou pai de 2 meninas, que tenho muito orgulho, ao qual tenho muito orgulho, e hoje trabalho pelo movimento Apaiando de Minas Gerais e brasileiro. Bacana. Você falou aí que você nasceu dentro das APAES. Conta para nós essa história aí. Seu pai trabalhou na APAE, foi voluntário na PAI, sua mãe também na PAI. Isso, minha mãe entrou na PAI de Pará de Minas em 1984. Ela era fisioterapeuta, foi contratada, foi o primeiro emprego dela, foi o primeiro trabalho dela, foi na PAI de Pará de Minas. E com isso, quando foi em 1986, a PAI de Pará de Minas precisava de um médico pediatra, mas não podia pagar. E ali minha mãe, você imagina, a mulher, né, fica na cabeça do marido, né? Por favor, me ajuda e tal. Né? E aí meu pai, então, tirou uma carga horária para ser médico voluntário lá. Então ele iniciou como o médico da instituição, em 86, e ali ele tomou gosto. Tomou gosto daquela carga horária que era voluntário, foi ficando, tomando gosto pela coisa, a coisa foi crescendo, se tornou presidente da instituição. E aí depois eu nasci no meio disso, nasci com eles estando na APAE, trabalhando na APAE. Naquela época todas as APAEs eram ainda, tudo que chegava de novidade era algo a ser estudado, a ser explorado, porque não se falava muito em pessoa com deficiência intelectual, não se falava em autista. Então você tinha ali um grupo de pessoas que dedicava muito a fazer, estudar
e aprender a fazer. E ali, com isso, foi se tornando um movimento. Eu nasci no meio disso. Ali a gente era muito pequeno, meus irmãos, nós ficávamos na APAE, às vezes até altas horas, e além disso, participando de festa junina, feijoada, bingo, daquilo que a APAE movia enquanto ação, convivendo ali com convivendo com essas pessoas. Interessante. Então essa foi a minha infância, na verdade, professor. Essa foi a minha infância. Eu tô achando a história bem bacana, né? Assim, eu tô vendo você contar a história da sua mãe, a história do seu pai, né? Aqui em Caratinga, por exemplo, nós temos também vários voluntários, médicos voluntários, né? E aí, não dá para falar o nome de todo mundo, mas vou citar um, Dr. Glauco Arantes, que é psiquiatra e tem um trabalho bem bacana lá na APAE, é voluntário, a gente sabe, e médico, assim, já tem um consultório complicado, com agenda, com trabalho, mas eles arrumam tempo, né? E geralmente trabalha em vários lugares, né? E como o Dr. Glauco, tem outros médicos Caratinga, fisioterapeutas, tem uma rede de apoio bacana aí para a APAE, né? E a sua história com a APAE, além da visitação de criança, pegou gosto, mas você chegou a ser presidente da APAE de Pará de Minas, é isso? Isso, aí foi passando o meu tempo. Como é que foi isso? Fui estudar, e aí quando foi 2022, a APAE de Pará de Minas precisava ali fazer a renovação da diretoria, né? Porque os presidentes da APAE têm mandato. E ali eu fui convidado, então, a ser o presidente da instituição. Lá de Pará de Minas. De Pará de Minas. Eu não esperava por isso, porque nem era algo que estava no meu radar. Mas pela circunstância do contexto local da cidade e da APAE, lá em Pará de Minas, a gente teve uma perda muito grande. Teve um colega advogado que era também advogado da APAE, ele chegou a falecer, jovem, e ali com isso gerou um grande impacto de comoção, como que a APAE iria fazer para ter ali o seu presidente. E ali, naquele momento, os associados acharam que o melhor caminho era eu me tornar presidente. Então fui ser presidente da APAE, e ali, como presidente, a gente começa a vivenciar de outra maneira. Aquilo que era um momento assim de convivência, de lazer que eu tinha enquanto criança e até mesmo de ajuda voluntária, você passa a presidir e ser responsável com o seu CPF ao funcionamento daquela instituição. Nós estamos falando da APAE de Pará de Minas, no caso, que atende 1.900 pessoas com deficiência por mês. Atende 53 municípios, são 174 funcionários. É a maior APAE do estado de Minas Gerais em termos de estrutura e de atendimento da pessoa com deficiência. Então, não é qualquer instituição que você está ali. Então, você tem que ter uma dedicação e uma responsabilidade, né? Porque você está atendendo famílias, está atendendo pessoas com deficiência, com isso as pessoas querem o quê? Uma qualidade no atendimento, querem também que você veja os pontos críticos que às vezes acontecem. E ali eu me tornei o presidente, ali fui, e aí depois fui convidado para trabalhar na Federação Estadual e na Federação Nacional das APAES. Ah, bacana. Então você passou também pela Federação Estadual? Hoje estou ainda. Tá, ainda? E na Federação Nacional, sim. Eu entrevistei aqui recentemente o presidente da APAE de Caratinga. Certo. E a gente conversa sobre isso e desse trabalho voluntário, porque é o prazer estar ali ajudando mesmo, né? E ele contou uma história de um dos atendidos, do abraço que ele ganha quando chega lá e o menino vem e abraça e eu te amo, né? Porque eles são carinhosos. E ele falou, isso não tem preço, quer dizer, nada paga isso, né? Não paga. Eu vi de uma funcionária de uma APAE que ela disse o seguinte: você quer ficar mais perto de Deus? Vivencie um dia na APAE. Por quê que ela quis dizer isso? Porque mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades que a vida de uma família, de uma pessoa com deficiência tem, e às vezes da falta de oportunidade que a pessoa com deficiência ela encontra no mundo, na sociedade, seja para ela trabalhar, seja para entender às vezes até o comportamento dela, porque às vezes tem pessoas com deficiência intelectual, autistas são mais agitados, às vezes num ambiente socialmente o comportamento manda você agir de um jeito, mas pela deficiência e pela questão do autismo ela não consegue se comportar. Então, diante de tantas adversidades, você encontra um ambiente em que a pessoa com deficiência ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente ali no direito dela de poder colocar para fora os seus sentimentos, os seus desejos. E aí é nesse ambiente que a gente trabalha, que a gente vive. Então, diante de
tudo que pode ser contrário a uma vida minimamente alegre, ali eles encontram todo esse acolhimento. Então, realmente é por isso que o presidente deve ter te falado isso, professor, porque é isso que às vezes nutre dentro desse ambiente a condição do humano, né, do ser humano, de olhar que mesmo com tantos desafios, ele está ali. Ele está ali limpo, ele está ali digno, ele está ali querendo exercer uma cidadania que, às vezes, para uma pessoa que não se considera deficiente, ela não encontra esses desafios. Você acorda, escova seu dente, toma seu banho, põe sua roupa, toma seu café e você vai para o mundo. Uns vão estudar, outros vão trabalhar. Na vida da pessoa com deficiência, às vezes isso ou demora mais um pouco, ou eu preciso de um apoiador, ou às vezes eu sou acamado, eu nem consigo fazer. Então, é essa diversidade que às vezes no ambiente de APAE você consegue encontrar essa humanidade, essa empatia e esse desejo de estar próximo, porque eles ainda são felizes, mesmo com tanta adversidade. São quantos APAES em Minas Gerais? Em Minas Gerais hoje são 418 APAES em funcionamento. Você sabe o número? No Brasil, 2.265. Minas Gerais é o estado com o maior número de APAES do Brasil. E também tem o maior número de municípios, né? Sim. Mas ainda assim, quiser, consegue atender o estado todo, é porque tem cidades próximas, com certeza, mas você que está na federação, percebe que tem alguma cidade que ainda não tem, que era importante ter uma APAE? Eu acho que hoje não. Hoje eu acho que é muito bem distribuído. Porque, na realidade, esse momento, nós tivemos nos anos 90, dentro das APAES de Minas Gerais, dentro do nosso estado, nós tivemos essa expansão da rede. E hoje, essa expansão da rede, ela ocupou os espaços onde realmente era muito necessário. Hoje, a gente incentiva muito investir na qualidade do serviço prestado, potencializando aquelas APAES que hoje têm condição de fazer um serviço micro-regional. Hoje é esse o nosso intuito. Por quê? Porque como nós temos hoje uma diversidade de terapias para a pessoa com deficiência, coisa que não tinha no passado, mais especializações baseadas em evidências, focado tanto na parte educacional e na parte de saúde da pessoa com deficiência, essa falta desse profissional é muito grande. Então, às vezes, você não consegue, numa cidade muito afastada do grande centro, obter aquele profissional. Então, hoje, é você investir nessas APAES que conseguem captar e concentrar esses profissionais com esse nível de especialização para dar uma qualidade de vida para essa pessoa com deficiência, é o que a gente hoje preconiza, para potencializar. Lógico que nós não temos a relação dentro da nossa organização, Federação das APAES e as APAES, nós não medimos a APAE pelo número de habitantes do município. Sim. Você pode chegar hoje num município de 20 mil habitantes, por exemplo, e ver uma mega estrutura de uma APAE. Você pode chegar, por exemplo, numa cidade de 250 mil habitantes e você vê uma APAE mediana. Isso é variável. Por quê? É variável pelas pessoas que estão à frente. Tem gente que toma aquilo ali e fala, nós vamos criar na APAE esse serviço. E a partir disso ele foca em construir dentro daquela unidade uma referência, articulando com o município, articulando com a sociedade privada, seja empresas, seja pessoa física. Então você vai ver dentro da realidade das nossas APAES em Minas, às vezes essa variável. Não pelo tamanho do município, mas pela força que a APAE tem. Bacana. Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Já já nos voltamos com o pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Daniel Barbosa. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse Conversa, recebendo aqui o pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Daniel Barbosa. Daniel, seu pai foi deputado federal? Foi deputado federal por 7 mandatos. 7? 7. Que bacana. Foi escolhido pelo movimento das APAES em 1994. Era a bandeira dele. Era uma causa mesmo, era o deputado de causa, porque o movimento APAEano naquela época, em 1994, nós tínhamos cerca de 86 APAES no estado, naquele momento. Elas se reuniram em João Molevade, num congresso, e ali definiram que era importante ter o representante do movimento APAEano de Minas Gerais no Congresso Nacional. Por quê? Já tinha tido a experiência do estado de São Paulo e do estado do Paraná. O estado de São Paulo e o estado do Paraná, o movimento APAEano, na época,
tinha escolhido como seus representantes na Constituinte de 88 os parlamentares. E com isso eles incentivaram as APAES mineiras, falaram, olha, o tamanho do estado de vocês precisam ter, porque nós vamos precisar de mais deputado para regulamentar a Constituição, que seriam as leis complementares que viriam para regulamentar a Constituição. E com isso, escolheram ele, na época, ele tinha 36 anos de idade, era um presidente jovem da APAE de Pará de Minas, e foi alçado pelo movimento a ser esse representante para a Câmara dos Deputados. E logrou êxito pelo movimento, foi eleito e reeleito por 7 mandatos com a causa do movimento apaiano, ao qual se construiu todo o arcabouço jurídico hoje que se tem, Lei Brasileira de Inclusão, a partir desse movimento das APAES para ter essa representação e se tornar uma política pública de direito e de deveres à pessoa com deficiência. E você? O que te impulsiona a ser candidato a deputado federal? Bom, essa pré-candidatura, o que me impulsiona é o movimento apaiano. É a minha origem, é aquilo que eu aprendi a ser. É a sua causa. É a minha causa. Quando foi no início do ano passado, em 2025, as APAES reuniram, só que já era um maior número, né, de APAES, e ali definiu que era necessário lançar a candidatura novamente a deputado federal, em virtude das ameaças de perdas e também de algumas perdas que o movimento apaiano já tem por não ter o representante dentro do Congresso Nacional. E ali foi decidido que lançaria o candidato e escolheram o meu nome para vir representando o movimento apaiano. Então foi com esse conceito de que o movimento das APAES lança uma pré-candidatura a deputado federal com essa bandeira. É o que eu sei fazer, é o que eu aprendi desde criança a vivenciar, e com isso me tornou, então, essa pré-candidatura cacifar essa causa que nós temos, que é a pessoa com deficiência intelectual, as APAES e os autistas. Qual é a modalidade de PCD a APAE recebe hoje, cuida e trata? É variável. Mas o carro-chefe das APAES, eu criei uma APAE, quem que eu atendo? Nosso público-alvo principal é deficiente intelectual e o autista. Esse é o principal. O que acontece? Por que tem essa variável, professor? Porque, como são muitas APAES, existem parcerias, às vezes, de âmbito local, que as pessoas ou o poder público quer que a APAE atenda também, por exemplo, o deficiente físico, ou deficiente visual, ou deficiente auditivo. Então isso vai variar de localidade para localidade. Mas se você hoje abre uma APAE, você tem um público-alvo, qual é? Pessoa com deficiência intelectual e autista. Tá, e quando a gente fala, vamos pegar o autismo, um exemplo só. Tem gente que fala que tem modismo nisso aí, eu não vou usar esse termo, mas o diagnóstico está sendo mais bem feito, porque teve um aumento, não teve? Quando você fala... Um aumento, assim, estrondoso. Até fora da curva, no sentido de você comparar com outras deficiências. Se você pegar o censo brasileiro, você vai ver uma variável de 1%, 1,3% do aumento ou uma diminuição de deficiências auditiva, visual, física e intelectual. O autismo, pela primeira vez, se colocou no censo e veio com 2,4 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno do espectro autista. Então, o que acontece? O espectro ele aumentou. Muito bem. Antes, em 1989, o que era se considerado autista para aquela época não é mais restrito ao que era diagnosticado. Entendi. Então, o que houve, na verdade? Houve um primeiro fato, foi o aumento do espectro. Para quem está nos assistindo entender num português muito claro, vamos pegar, às vezes, aquela pessoa mais tímida ou que tem uma dificuldade de socialização, por exemplo, muito introspectivo. Hoje existe o risco dele ter esse diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte que eles vão falar, que é a falta de interação social, por exemplo, algo nesse tipo. Então, para você ver que isso jamais naquela época iria ser considerado. Então, o espectro aumentou e outras características mais. Por isso, às vezes, as pessoas falam, o que está acontecendo? Existe um boom, não sei hoje te precisar se o diagnóstico é mais assertivo, porque isso eu tenho ali algumas dúvidas nessa questão,
Mas o que a gente pode se dizer é que a análise para considerar algum espectro do autismo, ela ficou mais ampliada. Com isso, existe uma quantidade muito maior, né? Por exemplo, até as altas habilidades hoje são consideradas autismo. Então, o próprio preconceito também, eu acho que caiu um pouco. As pessoas têm mais coragem de... Você chegou no ponto certo. Hoje nós estamos no mundo, digamos, professor, do instagramável, né? Aquilo que é o que fica mais belo de dizer. Talvez hoje, por grandes influenciadores da mídia social e também de pessoas de classe alta, artistas, terem a coragem de falar que o meu filho é autista ou eu sou mesmo autista, né? A pessoa mesmo se autodenominando autista, parece que encorajou uma sociedade como inteira, né, não ter o preconceito de dizer que tem autismo. Mas isso é um ponto de atenção que tem que se criar, porque as coisas também não são belas no sentido de achar que tudo pode ser tratado com um romantismo. Porque existe um desafio ali. Eu não posso pegar um autista de nível 1, que é falta de interação social, com um autista de nível 3 de suporte, que não tem oralidade, que tem um agito natural dele ali, né? Uma inconsistência de comportamento, e ter um mesmo tratamento, né? Você concorda? Ele vai precisar ali de terapias muito mais robustas e frequentes para ele vencer um mundo e ser respeitado, do que eu pegar um autista que às vezes não olha no seu olho, que não conversa com você. Então você vê que essa romantização talvez é um perigo para que a gente entenda qual é a importância dos atendimentos e depois não virar assim, poxa vida, tudo agora é considerado autista, né? Eu até toquei no ponto porque eu achei até um ato corajoso. Eu sou escritor, fui num evento literário em Teresópolis, e alguns escritores foram homenageados lá, e pelo menos uns 3, ao se apresentar, eles falavam: eu sou fulano de tal, eu sou autista. Não era nem orgulho, não estou falando com orgulho, mas falando com naturalidade. Se apresentou como autista, é algo que era inimaginável antigamente. Mas em relação às APAES, você acha que ao longo do tempo o preconceito diminuiu ou ainda tem muito preconceito? Quer dizer, o fato de fazer um tratamento na PAI. O preconceito que eu falo é nesse sentido mesmo, porque antigamente, quando eu era garoto, você achava que estava ofendendo as pessoas, falando, vou te mandar para a PAI. Era um de maluco. Era pejorativo, Era né? pejorativo. Sim. Você percebe que ainda existe preconceito, ou isso diminuiu muito? Como é que a PAI lida com isso? Eu acho que existe ainda. O que eu acho que acontece hoje é que a sociedade respeita a PAI. Eu acho que isso hoje existe coisa que não existia antes. Antes era nesse termo jocoso, assim, igual você disse. Vou te mandar para a PAI, era uma forma pejorativa de atribuir. Hoje existe essa forma ainda, as pessoas ainda fazem esse tipo de zoação e brincadeira, né, de mau gosto. Entretanto, existe hoje para quem recebe os atendimentos e que vê como é feito os atendimentos e essas parcerias, existe uma respeitabilidade, até pelo longo da história. Então você vê, é o maior movimento da pessoa com deficiência intelectual do mundo. Depois da ONU, como organismo, é o movimento apaiano brasileiro, e é do Brasil. Nós temos 2.265 APAES no país inteiro. Então, existe uma marca com credibilidade, que vai fazer 72 anos de existência, né? Então, essa história, mesmo com o preconceito ainda existente, ganhou a responsabilidade e o respeito que trouxe a credibilidade. Então, eu acho que isso é que mudou. Hoje você pode fazer um teste. Eu chegar ali na APAE de Caratinga, tiro aquele emblema APAE e coloco Associação dos Amigos Deficientes de Caratinga. Qual tem mais peso, a APAE ou a Associação dos Amigos Deficientes de Caratinga? Vai ser a APAE. Se você chegar em qualquer outra cidade aqui, Iapu, Baporanga, Iapim, é uma marca e aí forte, é uma né? marca com credibilidade. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo, vamos voltar para o nosso terceiro bloco. Eu queria já deixar uma questão para você responder no terceiro bloco. Primeiro, você vai representar Minas Gerais, claro, e na Câmara Federal. Quando você olha para Minas Gerais, além da causa que você já defende da PAI, que outros tipos de demandas você percebe que
seriam importantes para o povo mineiro e que você pretende defender? E ainda sobre a pessoa com PCD, quer dizer, que caminho ainda a pessoa com deficiência tem que percorrer para poder, de fato, ser respeitada, ter acessibilidade, as questões todas. Você não sai daí, bate-papo inspirador. Já já nós voltamos com o começo de conversa. Olá, estamos de volta, agora com o terceiro e último bloco desse começo de conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós vamos conversando com o pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Daniel Barbosa, que tem como causa a PAI, mas eu deixei a pergunta aqui, você pode respondê-la. Bom, acho que, além da questão da causa, acho que Minas merece uma atenção muito na questão de mobilidade, da infraestrutura de mobilidade. Um estado muito grande, que hoje, do jeito que estamos, do jeito que acontece a interligação do nosso estado, ela é hoje muito precária ou desdeixada. Eu acho que a gente precisa preocupar muito com isso. Quais alternativas nós vamos construir para uma mobilidade de um estado gigantesco do tamanho da França, para que o mineiro possa, pelo menos, circular com mais segurança e ter alternativas. Eu acho que isso tem que ser algo que a bancada federal possa debruçar para construir isso, né? Dependendo muito aí de uma diretriz do futuro governador do estado ou de como que vai ser, mas eu acho que a gente tem que contribuir para isso. Na causa da pessoa com deficiência, você vê hoje 3 aspectos, professor, que são algo desafiador para a gente, que nós vamos ter que enfrentar. O primeiro é o financiamento do que a gente fala do centro-dia. Quem é da PAI vai saber o que é isso. O centro-dia, a grosso modo, é como se fosse a creche para o adulto e para o idoso. Entendi. Sabe? Para as pessoas entenderem. O que é? Mas lógico que você não tem atividades para criança, você tem atividade para aquela idade de adulto e idoso. A pessoa com deficiência está vivendo mais, graças a Deus, em virtude de tudo hoje que existe de recursos para ela. Então ela sai da idade escolar, faz as terapias clínicas na área da saúde, depois ela se torna adulto. E aí? E aquela pessoa com deficiência que não pôde ser inserida no mercado de trabalho, aquela pessoa com deficiência que não teve outra forma de se virar como adulto, e às vezes pela condição de deficiência, de muita dependência, o que vai fazer com ela? Ela vai para o centro-dia, em que tem várias atividades de vida diária para que ela mantenha o que ela conquistou ao longo do tempo e para outros ter pelo menos uma qualidade de vida no seu envelhecimento. Então você tem várias atividades que dão ali para ela estímulos cognitivos para que ela possa se sentir sempre com a sua vitalidade. Logicamente, ela está num processo de envelhecimento. E a pessoa com deficiência intelectual e o autista, ela apresenta características do envelhecimento de forma precoce em relação a uma pessoa que não tem deficiência. Então, por exemplo, o mal de Alzheimer, por exemplo, uma doença que às vezes vem depois dos 70 anos, numa pessoa com deficiência com 40 anos, às vezes ela pode se apresentar. Então, o Centro-Dia hoje é onde as APAES, 363 APAES no estado de Minas Gerais têm, e nós não temos retaguarda de financiamento. A saúde tem o SUS, a educação tem o Fundeb, o Centro-Dia da Assistência Social não tem retaguarda de financiamento. Então nós vamos ter que buscar isso via legal, como política pública para dar essa sustentabilidade, pois está crescendo. O segundo aspecto é o grande número de autistas, né? Com esse número grande que temos, as APAES, ela hoje não consegue ampliar o seu atendimento. Então, qual que é a grande, às vezes, queixa das famílias autistas nos municípios? Ah, estou esperando tem 6 meses, 1 ano e tal. Por quê? Porque, na verdade, a APAE tem uma alta demanda, ela tem a mesma estrutura, a mesma equipe e tem aquela mesma receita. Então a gente precisa buscar alternativas de retaguarda para o atendimento, justamente por esse grande número de autistas que está surgindo. E isso só existe onde está o orçamento público, que é na Câmara Federal. E o terceiro ponto, que no Brasil não se tem a política do cuidador efetivamente implantado. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. Mamãe de 50 e poucos anos, um filho com deficiência, e a renda deles é o BPC, que é o benefício que a pessoa com deficiência... Prestação continuada. Isso. Eles moram juntos, e aí essa pessoa com deficiência falece. O que acontece com essa mãe? Perde o benefício, porque ela tinha o benefício como condição do filho com deficiência. Essa mãe de 50 e poucos anos, e aí vocês vão analisar mães de pessoas com deficiência. A vida inteira por conta do filho. Justamente. Dedicou a vida, largou sua vida de trabalho, às vezes foi até largado pelo marido, dedicou exclusivamente ao filho com deficiência. A renda era o BPC. Ele falece. O que vai ser dessa mãe?
ela precisa de um auxílio de transição para voltar no mercado de trabalho. Ela não sabe nem agora como que ela vai cuidar dela mesma, de tanta dedicação que ela teve. Quem é mãe de pessoa com deficiência sabe o que eu estou falando. E quem vivencia isso sabe. Então nós não temos essa política do cuidador. Ou o mesmo exemplo, só que é o contrário. Mãe de 50 e poucos anos, filho com deficiência, a renda é o BPC, a mãe falece. Quem vai cuidar da pessoa com deficiência com um salário mínimo? Só a mãe sabe quanto custa cuidar de um filho com deficiência. Então nós vamos precisar cuidar muito dessa política do cuidador para que realmente exista um amparo tanto para a mãe, com essa dupla jornada de cuidar da pessoa com deficiência e cuidar de tudo, né? Quanto a pessoa com deficiência, no caso do seu responsável familiar, faleça. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando desses 3 pontos importantes aí dentro dessa política do PCD, e você falou sobre Centro-Dia que chama? Centro-Dia, isso mesmo. Centro-Dia. E falando sobre colocar isso como política pública, fazer parte do orçamento, porque a PAI também, ela precisa, eu sei que já recebe recurso, mas ainda assim, toda a PAI com pires na mão também, pedindo para a comunidade, para colaborar, para ajudar, porque o recurso que vem não é suficiente para manter todas as políticas da PAI, né? Graças a Deus nós temos uma comunidade. Não, graças a Deus que tem, mas fala assim, quer dizer, isso era para ser uma política pública mesmo, né? De manutenção, como consegue manter, sei lá, hospitais, clínicas e tal, e a PAI realmente, assim, além de ser um trabalho fantástico, isso é um trabalho de acolhimento, ainda tem realmente, as pessoas têm que estar com disponibilidade para pedir ajuda, essa questão toda. É verdade. E aí você falou um ponto. Se ainda existe isso, por que a pessoa com deficiência nunca foi prioridade numa pauta de política pública, né? Então você precisa priorizar o que? A pessoa com deficiência, que ela vai necessitar de algum apoio. Um dia, um senhorzinho, bem do interior mineiro, virou para mim e falou assim: Daniel, eu sou produtor rural, sou um pequeno produtor, eu mexo com leite e planto tomate. Tem gente que precisa, tem gente que tem necessidade. A pessoa com deficiência e as APAES mexem com pessoas que têm necessidade. Então existe essa diferença. Eu acho que isso é importante, a gente tem que colocar como prioridade. Né? Muito bem. Daniel, foi um prazer te receber aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando e você tem aí uns 2 minutos para suas considerações finais. Agradeço muito você ter arrumado um tempo na agenda para estar aqui conosco, trazendo essa mensagem. Parabéns pelo trabalho. E com você, essa câmera aqui é sua, deixar um recado aí para os telespectadores e internautas. Eu que agradeço, primeiro, a oportunidade do convite, professor, toda a sua equipe que a gente fez o contato, queria agradecer muito e ter essa oportunidade de ser porta-voz de uma causa, que é a causa das APAES, da pessoa com deficiência. Eu fico muito feliz de aqui em Caratinga poder transmitir isso para vocês, contar um pouco da história do nosso movimento, contar um pouco dos desafios e também das conquistas que tivemos ao longo do tempo. Importante que eu acho a gente refletir. Num processo de eleição, num ano de eleição, nós às vezes preocupamos bastante com a eleição presidencial, a eleição do governador e deixamos ali às vezes as eleições dos parlamentares, dos deputados um pouco ali correndo de forma acessória. Eu queria muito que vocês prestassem atenção, visse que era uma eleição que é importante para o país, que vem para mudar uma geração de pessoas que vem chegando e querendo transformar também a nossa nação e participar. Por isso, eu acho que é importante essas entrevistas para as pessoas conhecerem, poder debater. Minha rede social é Daniel Barbosa MG e gostaria muito que vocês conhecessem um pouco da nossa história, a história do nosso movimento apaiano, para que as pessoas possam conhecer mais de perto e com certeza, daqui a um tempo, como diz o professor, a gente não ter mais o preconceito, mas sempre o respeito de uma marca de credibilidade como é o movimento apaiano. Bacana. Obrigado, Daniel. Obrigado a você. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado, querido. Valeu. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.